Tá, bom dia, primeiro ano. Na aula passada a gente começou a falar aqui um pouquinho de Aristóteles, né, que está aqui, esse cidadão aqui, um pouquinho sobre a história dele, né. A gente não entrou propriamente dito na sua filosofia. A única coisa que eu falei para vocês é que, embora ele tenha sido aluno de Platão aí durante 20 anos, ele não hesitou, né, em fazer uma filosofia totalmente oposta àquela que Platão ensinou. Então, o nosso livro aqui começa a tratar da filosofia de Aristóteles com o título da sensação ao conceito. Em Platão, se fosse Platão, a gente botaria o seguinte título: do conceito à sensação. Porque para Platão, antes de termos as sensações do mundo, nós já temos os conceitos das coisas que vamos experimentar. Por exemplo, tem aqui um chimarrão, né? Então, eu posso experimentar, saber o sabor, tudo. Mas para o Platão, eu já sei o sabor, já sei o que é, sem mesmo nunca ter visto. Por quê? Porque ele fala daquela teoria das ideias, em que a gente habitava um outro mundo, e que por um acaso a gente acaba esquecendo tudo, e quando você conhece, você na verdade lembra daquilo, de coisas que já viu. E Aristóteles, ele vai na via contrária. Para ele, todo conceito vem depois da experiência. Você experimenta algo e cria um conceito sobre isso. Então, olha aqui o que diz o livro. Segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seria desvendar a constituição essencial dos seres, procurando defini-la em termos reais. Ou seja, o papel da ciência é entender a natureza dos seres, entender a natureza das coisas. É ver um objeto na natureza ou diante de si e compreender o que é, compreender a essência. É uma cuia que serve para tomar chimarrão. Não importa se é pequena, grande, marrom, de ferro, de plástico, o que importa é para que ela serve, do que ela é feita e qual a finalidade, tá bom? A forma e a matéria. Muito bem. Ao abordar a realidade, o filósofo reconhecia a multiplicidade dos seres. Lembra que Platão, quando via 3, 4, 5 tipos de cachorros diferentes, ele dizia que na verdade eram versões diferentes da mesma ideia, né? Eram reflexos mal feitos de uma ideia perfeita chamada cão. Para Aristóteles, ele consegue ver na diferença a essência. Ele diz: olha, todos os cachorros existem, não é um cachorro falso, não é uma ilusão. Eles existem e cada um tem a sua característica, mas todos eles correspondem obviamente a um conceito, tá? Assim, tudo que vemos, pegamos, ouvimos, sentimos tinha uma realidade para Aristóteles. A realidade não está fora deste mundo. Isso é importante. Em Platão existe um mundo das ideias e um mundo dos sentidos. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho em Platão, porque é importante. Olha esse triângulo aqui, ó. Dualismo platônico. Então, o mundo das ideias, onde habitam as coisas perfeitas, tá? Que é o mundo fora da gente. Nós estamos aqui, ó, nesse mundo sensível, onde tem uma multiplicidade de coisas, mais coisas que levam à ilusão. Em Aristóteles, a realidade, deixa eu voltar aqui, a realidade está aqui. Não existe essa parte aqui. É aqui mesmo. Essas ideias que estão lá em cima, para Aristóteles, elas habitam aqui, no mundo sensível, que é o único mundo que existe para Aristóteles. Ok? Então ele rejeita a teoria das ideias de Platão, segundo a qual os dados transmitidos pelos sentidos não passam de distorções ou ilusões, tá? É a verdadeira realidade. Para Aristóteles, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real dos inúmeros seres concretos e imutáveis. Então, a Matrix para Aristóteles não passa de uma viagem, de uma divagação, né? Não existe Matrix para Aristóteles, para Platão sim, tá bom? E olhem essa imagem aqui, ó. Detalhe da escola de Atenas. Rafael pintou então aqui, está Platão de vermelho com o dedo para cima, aqui, e com um livro na mão, que provavelmente é a República, e aqui está Aristóteles de azul com a mão para baixo com um livro chamado Ética Nicômaco. Então, por que Aristóteles põe a mão para baixo? Porque para ele a realidade está neste mundo aqui, tá? E para Platão a realidade está no mundo superior, no mundo das ideias. Método indutivo. Assim, para Aristóteles, a ciência deveria partir de uma realidade sensorial, quer dizer, das sensibilidades, né, para buscar nelas
as estruturas essenciais de cada ser. Em outras palavras, a partir da existência de um ser individual, devemos atingir a sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual para o específico, para o universal e genérico. Complicado isso aqui, né? O professor vai ajudar vocês. Olha só, indução é diferente de dedução. A dedução é encontrar um caminho que sempre vai se repetir. É obrigatório que seja assim. Vamos dar um exemplo aqui de dedução. Todos os homens irão morrer. Por quê? Porque até hoje não existiu um homem sequer que não tenha morrido. Todos os homens morrem. Esse é um tipo de conhecimento dedutivo, porque ele é correto, ele é certo, ele tem segurança, ele tem 100% de certeza. Ele parte de uma lei geral, todo homem morre, para determinar que eu, por exemplo, vou morrer. Por exemplo, qual é a característica da água? Ela é líquida. Sabe, professor? Mas ela pode congelar. Daí deixa de ser água e passa a ser gelo. Estou me referindo à água. Então, toda água ela é líquida. Então, se eu tenho aqui um pote com água, necessariamente ela tem que ser líquida. Se ela não for líquida, ela não é água. Isso é um conhecimento dedutivo. Vejam, eu parti de uma lei geral, toda a água é líquida, e a partir desta lei eu determino os objetos que estão diante de mim. Perfeito? Todo homem é mortal. Se eu sou homem, então obviamente sou mortal. A partir de uma lei geral, todo homem é mortal. Agora, o método indutivo que propõe Aristóteles é o contrário. Eu vi o cobre, eu peguei um pedaço de prata, eu peguei um pedaço de alumínio, de ferro, de aço, de níquel, e eu percebi que todos esses metais são sólidos. Então, partindo da experiência, de várias experiências que se repetem, eu determino uma lei geral. Todo metal é sólido. Este é um conhecimento indutivo. Bom, todo metal é realmente sólido? Óbvio que não. O mercúrio, por exemplo, é um metal que em temperatura ambiente ele é líquido, né? Mas assim, o que eu quero que vocês percebam é que eu não partir da regra, todo metal é sólido. Eu parti da experiência de vários casos particulares, e a partir desses casos eu determinei uma regra. A ciência funciona exatamente assim. Temos o caso do Covid agora, né? Como é que se acha a cura do Covid? Se faz uma vacina e diz, essa vacina cura todo mundo? Não. Você aplica a vacina a um número gigantesco de casos, né? Uma grande amostragem, e a partir do resultado você determina a regra que aquele remédio vai seguir. Se ele for eficaz, digamos que 98% das pessoas se curaram com determinada vacina, você cria a regra, este remédio cura a Covid. Isto é um chamado método indutivo. O método indutivo ele parte da observação de casos particulares para determinar uma regra geral. E ele não é 100% seguro, ele está sujeito a uma mudança, tá bom? O método dedutivo parte de uma regra geral para se aplicar em casos particulares e é comprovadamente 100% seguro, tá bom? O filósofo Aristóteles, vejam bem, sempre que aparece o termo assim, o filósofo, está falando de Aristóteles, porque Aristóteles é conhecido na história da filosofia como o filósofo. Ele não é simplesmente um filósofo, ele é o filósofo. Lembra que eu falei na aula passada que ele é a grande mente pensante? Então veja que o próprio Gilberto Cotrim, que é o autor desse livro, ele faz essa brincadeira. Ele não diz Aristóteles entendia, ele diz não, o filósofo entendia, portanto, que o ser individual, concreto, único, constitui o objeto da ciência. Ou seja, a ciência não deve estudar regras gerais, deve estudar casos particulares para enumerar então uma regra geral. A finalidade da ciência deve ser a compreensão do universal, visando estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas de modo generalizado. Desse modo, a indução, uma operação que parte do particular para o geral, representa para ele o processo intelectual básico de aquisição de conhecimento. Ora,
Se o conhecimento ele é indutivo, ou seja, ele nasce de coisas, de experiências particulares, estabelecendo regras gerais, obviamente que o conhecimento para Aristóteles parte da experiência e não da razão, como propunha então Platão. É por meio de método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas conceituais de âmbito universal. O conceito escola, por exemplo, ele é o resultado da observação de diferentes instituições às quais se atribuiu o nome de escola. Somente dessa maneira o conceito pode ter sentido universal, já que reúne em si os componentes essenciais aplicáveis ao conjunto das múltiplas escolas concretas existentes no mundo. Por exemplo, escola é uma instituição de ensino com várias salas onde as crianças e adolescentes vão para aprender e tem professores que ensinam. Ponto. Esse é um conceito universal de escola. Toda escola é assim? Não. Toda escola é assim e mais alguma coisa. A sala é pequena, outra a sala é amarela, outra o quadro é de giz, outro quadro é de vidro, a outra é de 2 pisos, a outra tem professores virtuais, a outra... Vejam que cada uma tem uma particularidade, mas todas elas têm aquilo que é essencial para que uma escola seja escola. Então, da observação de várias, eu determino uma regra e essa regra se aplica a todas, tá bom? E lemorfismo teológico, isso aqui já vai ser assunto para a nossa próxima aula, porque é um assunto bem complicadinho. Aristóteles a gente vai assim passo por passo, porque ele é difícil. Na próxima aula o professor vai dar uma atividade para vocês sobre Aristóteles e Platão, tá? E a gente continua assim. Eu vou fazer a explicação pelo vídeo e a gente vai trabalhando dessa maneira, tá bom? Bom dia para vocês e uma boa semana.